pensar, ela termina externando várias coisas da nossa vida. Porque no nosso dia a dia, vamos tomar decisões. E na hora da decisão, você vem carregado de informações, de experiências, a fim de tomar aquela decisão. Eu estava até me lembrando hoje, uma decisão simples. Uma cor de uma roupa, de uma blusa, até de um detalhe. Não é tão fácil assim. Por quê? Porque às vezes um detalhe muda muito. Né? Um detalhe tem um poder de mudar bastante em algumas situações, em algumas coisas. Então, para a gente chegar naquela decisão, temos que ter o quê? Várias ferramentas, vários conhecimentos prévios para poder chegarmos naquela decisão. E o mudar ou não mudar. O porquê? Fica essa pergunta, né, Gemma? O porquê mudar? O que é que vai fazer com que o empreendedor ele mude a sua mentalidade? O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo nos mercados financeiros? O que é que está acontecendo na cidade onde ele mora? O que é que está acontecendo com os clientes dele? O que é que vai fazer o empreendedor mudar de mentalidade? Por que ele vai mudar de mentalidade? Né? Eu não sei, Gemma, se você conhece um desenho, o desenho do Rei Leão. Sim, quem é que não conhece? E você sabe o que aconteceu naquele desenho do Rei Leão, quando ele dizia aquela expressão, uma expressão que é africana, né, lá do norte da África, da Swahili, o filme do Rei Leão? Você se lembra qual era a expressão que eles sempre repetiam? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata, sem problemas. Mas por que, né, que ele chegava nessa questão do sem problemas? Por quê? Ele saiu de uma situação trágica, né? Ele sai da morte do pai, ali, a morte do Mufasa, se culpando daquilo, né? O Simba. Eu me lembro até o nome dos personagens. Ele sai se culpando e ele ouve uma história que foi fake news. Ele ouve a fake news do Scar, do tio, você é o culpado. Ele ouve aquilo, ele dá atenção àquilo e ele foge. Quando ele foge lá, ele é achado, salvo por aqueles dois bichinhos, né? O Timão e o Pumba. E ele vai viver na selva. Ele é um animal da savana, é o Rei Leão. Ele é um animal da savana. Ele é o caçador, né? O predador lá, Supra. E ele vai viver na selva, comendo bichinho e cantando Hakuna Matata. Né? O que quer dizer isso? Sem problemas. Deixa a vida me levar, por assim dizer. É aquela questão de esquecer os problemas. Isso é viver. Mas será que esquecer o problema resolveu o problema dele? Será que ele conseguiu viver daquela situação? Não. Ele teve que rever a maneira dele de pensar, ele teve que mudar o mindset. E o que foi que aconteceu com ele? Ele literalmente tomou um supapo do macaco, ele teve que tomar umas cacetadas lá do macaco para poder ele voltar e assumir quem ele era, que ele era o herdeiro do Rei Leão, ele é o rei, né? Ele era o rei daquela situação. Então, assim, esquecer o problema não é viver. E no mundo do empreendedor, problemas vamos achar sempre. Né? Na nossa vida, sim, mas no mundo do empreendedor, problemas sempre vão estar ali caminhando na nossa trilha. Mas esquecer o problema não é o que vai resolver. Muitas vezes é o quê? Mudar a mentalidade. Tomar uma cacetada lá, né? E aí mudar de mentalidade. Uma coisa interessante para nós empreendedores é o seguinte: toda vez que nós erramos e por acaso temos que retomar alguma coisa, você não parte do zero. Nunca a gente parte do zero. Você já aprendeu ali, já teve um aprendizado daquela situação e aí você pode continuar. Exatamente. Então, nesse filme, vem nos dando um porquê. Já dizia meu pai que tudo está na mente. Então, se a gente conseguir mudar a nossa maneira de pensar, muitos dos problemas são resolvidos. Às vezes a gente está pensando que o empreendedor, no caso, que o caminho só é esse, o caminho só é reto, só pode ser resolvido dessa maneira. Mas se nós temos essa mentalidade de mudança, que a gente pode olhar para o lado, pode olhar para trás, pode olhar para frente, o que acontece? Conseguimos resolver os problemas. A gente consegue resolver os problemas. Se a gente consegue o quê? Mudar a mentalidade. Isso é o porquê da necessidade da gente estar mudando a mentalidade. Porque a resolução dos problemas está na nossa mente. A gente é que tem que achar essa solução. Não é isso, gente? Se nós pensarmos bem, a própria evolução humana, ela depende da constante mudança de mentalidade. Então, o que algo é verdadeiro
agora poderá não ser daqui a pouco tempo. Antes nós tínhamos uma ideia que um prazo bom era 10 anos ou 20 anos, hoje não. Hoje nós percebemos que as mudanças acontecem com muito mais velocidade. Eu diria que anualmente. Então, o empreendedor, mesmo que ele esteja sendo bem sucedido, mesmo que ele tenha uma grande ideia, ele não pode se acomodar. Um dos grandes perigos do empreendedor é a zona de conforto. Por que é perigoso? Porque o nosso cliente, que é o nosso principal motivo de existirmos, um empreendimento só existe por causa do cliente. Sim. Então, é o motivo pelo qual existimos. Se o nosso principal motivo está em mutação, está mudando, o empreendedor tem que mudar. Exatamente. Então, a cabeça do empreendedor, ela funciona de forma diferente. O empreendedor, seja no que for o produto dele, seja serviço ou um produto de venda, ele tem que estar sempre antenado e sempre com a mente preparada para a mudança, de todas as formas. Exatamente. E aí é que é importante essa frase curta, mas muito profunda, onde tudo está na mente. É uma frase filosófica. Ou seja, qualquer mudança, qualquer tipo de ação, primeiro você tem que mentalizar, você tem que criar aquela mudança na sua mente. As ações, tudo virá depois, a reboque. Então a mudança, que hoje é o tema da nossa palestra aqui, do nosso podcast, é importantíssimo. Quer estejamos tendo dificuldade, quer estejamos sendo bem-sucedidos, estamos com sucesso, e aí é o perigoso. Exatamente. É parar. O perigoso é quando a pessoa está tendo sucesso. Porque muitas vezes o sucesso, ele faz com que a pessoa abaixe a guarda, Exatamente. deixe um pouco de ficar Acompanhando o ritmo. atento ao ritmo. E o nosso concorrente, o próprio mercado, ele está atento, esperando que isso aconteça. Interessante Uma você falar. oportunidade, né? Exatamente. Interessante você falar sobre isso. Essa semana eu fiz alguns cursos também de empreendedor, falando sobre o BPM, que é processos, e ele falou sobre isso, o palestrante lá, porque está tudo sendo exponencial. A evolução está sendo exponencial. A velocidade é muito grande. E então, ele disse uma frase que eu achei interessante. Se o nosso, a gente não perder de foco o seguinte, o nosso empreendimento, ele vai ter um fim. E se ele vai ter um fim, que nós sejamos os assassinos, trazendo o exemplo da Kodak. Porque a Kodak, o que foi que ele disse? A Kodak, ela inventou a máquina digital. Ela teve esse insight. Porém, ela disse assim, não vou colocar isso adiante. Por quê? Porque eu não vou concorrer comigo mesma, porque a Kodak era um referencial nessa parte de filmes, de fotografias, né? Então ela disse, não, guardou, veio outro, passou na frente da Kodak e a Kodak terminou falindo, como vocês sabem. Então ele disse isso, se alguém vai ser o assassino do nosso empreendimento, que sejamos nós mesmos, nesse sentido de não nos acomodarmos, mesmo dando, e ele falou exatamente isso, essa questão, quando tá tudo dando, tá tudo beleza. Não nos acomodarmos e sempre estar o quê? Acompanhando o nosso cliente nessa jornada atual, que é exponencial. Ele disse, ele teve uma curva exponencial onde ele mostrou o seguinte, do carro para o avião, quantos anos? 10, 20 anos. Do avião para isso, tá? Chegou a internet. Agora disse que em questão de horas, o negócio de um jogo do Pokémon GO atingiu não sei quantas mil pessoas. Questões de horas. Então, mostrando como a evolução dos clientes está sendo exponencial e o empreendedor não pode ficar atrás. O empreendedor tem que chegar junto aí e ter essa mudança rápida. Tem que acompanhar isso aí, porque senão ele vai ficar por fora, né? Aproveitei até, como empreendedores nós aqui, que somos a JMove, e entramos lá no metaverso para ver também, para já saber como é que o pessoal está agindo lá, como é que se monta uma empresa. Você sabe? Como é que se monta uma empresa no metaverso? O que é o metaverso? O que é o metaverso? Então, empreendedores... Como se reproduzem? Exatamente. Onde estamos? É uma coisa de louco. Olha, eu vou dizer a vocês. Essa semana que passou foi sobre isso. Eu tive 2 treinamentos assim, de dia, de imersão. Assim. Foi desse processo que foi lá no SESI, que traz automação, digitação, atualização. E teve um outro dia que eu passei também de controladores internos, falando como é que vai ser o controle interno dentro do metaverso.
Nós saímos tão impactados, todos que estavam ouvindo, que a gente se achou dentro daquele filme, O Jogador Número 1. Não sei se vocês assistiram. O Jogador Número 1, onde tudo acontece dentro daquele metaverso que as pessoas físicas nem se conhecem. A gente saiu tudo assim, não é possível. A gente vai dizer, o mundo real vai desaparecer da maneira que foi colocado pra gente lá. Ficou todo mundo impactado assim, dizendo, pronto, acabou o mundo, acabou o ser biológico. Trazendo até, vou, assim, pra resumir, não vou me deter muito a isso, as pessoas, e isso já está hoje, gente, operações no metaverso, aonde, por exemplo, aquele filme do Homem Biônico, vocês se lembram? E da Mulher Biônica? Sim. Já está acontecendo. O braço não está funcionando, quando eles estão colocando até no cérebro, a nanotecnologia no cérebro, e a pessoa que sofreu algum acidente e o cérebro, a parte não está funcionando direito, eles já estão injetando, trazendo coisas. Isso já está acontecendo. Em Seul, a prefeitura está 95% no metaverso. Eu não sabia nem que era metaverso. A prefeitura, menina, eu saí assim, anestesiada, vou dizer a vocês. Então, diante de tanta coisa, não precisa mudar. Por que mudar? Por que mudar? Jeff Té trouxe uma questão importantíssima, que é o que está acontecendo hoje mesmo, para vocês empreendedores, para nós empreendedores, estarmos alerta quanto a isso. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma coisa chamada lista telefônica. Não sei se todos os meus ouvintes aqui sabe o que é, já viram uma. Se você nasceu, se a pessoa nasceu de 2010 para cá, não sabe o que é. Não adianta. 2000 ainda tem. Quem nasceu de 2000 para cá, quem tem aí seus 12 anos, não sabe o que é isso. Quem nasceu de 2010 para cá, não imagina como era a vida sem celular. 2007. Eles não sabem como era a vida sem celular. Não sabem. Orelhão, outro dia eu vi um na rua, mostrei a minha filha, ela ficou, minha mãe, o que é isso? Para que serve isso? As pessoas, há pouco tempo atrás, hoje as pessoas devem saber como é que se namorava, como é que se conquistava, como é que se conhecia uma pessoa sem WhatsApp, sem celular. Sem Facebook. Ela não está no Instagram. Se nós estamos aqui falando em mente, a gente deveria fazer um exercício mental. Sim. Pega um grupo de jovens que talvez tenham seus 15 anos e tirem deles o celular. Vamos ver o que é que eles vão conseguir fazer. Por outro lado, você pega o empreendedor tradicional que tinha seus anúncios nos jornais impressos, que utilizava lista telefônica. Imagine se ele não começar a pensar no marketing digital. Tem alguma condição de uma pessoa hoje, uma empresa, um empreendimento, sobreviver sem estar imerso completamente no marketing digital? Não existe. Hoje, o que você mais ouve, você quer saber sobre um produto, um restaurante, um lugar onde ir, você só ouve uma frase: estou no Instagram. Procure no Instagram. Meu Insta. É o Insta, @. Bio. Hoje não existe vida sem um Instagram, sem um bio. Exato. Então, eu sou da área de elétrica. E nós, da área de elétrica, durante a pandemia, as pessoas não fazem ideia do que aconteceu durante a pandemia. Fora, é claro, as mortes, a parte médica, a parte de vacina. Porque nós é fácil entender. Nós não percebemos que estamos respirando. Sim, porque é algo que nós fazemos automaticamente. Mas a questão da energia elétrica e do link, imagine passarmos por tudo isso sem energia elétrica e sem link, sem internet. Porque hoje a sociedade está completamente dependente. Completamente dependente de dois itens. Energia elétrica, seja ela proveniente de qual fonte for, ou internet. Então, uma das coisas que fez com que a sociedade não ficasse pior do que ficou, em termos mental, foi o quê? O link de internet, você pôde o quê? Trabalhar em casa. Você pôde se distrair em casa. Você pôde educar em casa. Então a nossa vida foi para casa por quê? Porque tínhamos duas coisas essenciais. Energia elétrica e link de internet. Então eu gostaria até de fazer uma homenagem aos profissionais dessa área, assim como os médicos
e outros que manteram a sociedade viva. Sim. Porque você, naquela situação, sem energia elétrica e sem link de internet, as pessoas iam para a rua se matar ou matar os outros. Mais do que foi feito. Verdade. Entendeu? Verdade. Porque a energia elétrica e a internet virou item básico, essencial. Exatamente. Nós podemos colocar entre beber água, depois de beber água, qualquer tipo de alimentação, até vegana, pode estar no meio aí. E depois disso você já coloca logo energia elétrica e internet. Exatamente. Porque as pessoas não conseguem hoje. Porque Não em casa até consegue. nu você fica. Roupa, você até tira. Então, eu quero mostrar que a forma de pensar hoje tem que mudar. Mudar porque o mundo mudou. Antes nós tínhamos outras formas de se distrair, outras formas de diversão, outras formas de estudo, outras formas de trabalho que não estavam atreladas obrigatoriamente a esses dois itens. Então, por exemplo, se uma pessoa, um funcionário público, seja ele qual for, chegar na sua mesa de trabalho e não encontrar energia e link de internet, o que, é que ele faz? Ele volta para casa. Não tem trabalho. Mas é exatamente isso. Antigamente tinha condição, hoje realmente não tem. Antigamente Não existe papel. existia uma coisa que não sei se os mais velhos se lembram, máquina de datilografia. Datilografia. Entendeu? É peça de museu. Papel. Existe uma coisa chamada papel, lápis e caneta. Isso, que se trabalhava. Hoje Isso, não. hoje. Hoje não tem a rede. Quando eu, às vezes não cheguei nem em casa, já recebi pelo zap. Estamos sem rede, quer dizer, eu não vou negar. Porque sem rede a gente não consegue trabalhar hoje. A gente não consegue. Eu saio um pouco da área de docência, mas eu não sei como é que está se processando hoje uma aula em sala de aula normal. Eu não sei como é que acontece se não tiver link de internet. Ainda existe quadro negro e quadro branco? Existe isso? Eu não sei. Eu atualmente estou fazendo mestrado, né? E aí estou tendo essa experiência. Ainda existe pincel e quadro branco? Ainda existe? Tem o pincel, né? E o quadro branco, mas quase não é usado. O que é usado? Computadores, toda mesa, pelo menos lá na faculdade onde eu estou, toda mesa tem um computador. Eu fiquei impressionada. Tem computador em tudo que é área. E para apresentação, tem PowerPoint, tem rede. Tudo na rede e as pessoas usam o link. Nós estamos levando esse diálogo para mostrar sobre a mudança de pensamento. Então, no mundo desse, como é que o empreendedor não vai mudar? Então, como as coisas estão muito rápidas e nós podemos dizer que a energia e o link de internet, a velocidade é a velocidade da luz. Exato. 300 mil metros por segundo. É a velocidade da luz. Então, tudo hoje se processa numa velocidade muito maior. Então, as mudanças, toda a forma de pensar, e aí que o empreendedor ele tem que estar atento a essas mudanças. Não só no seu marketing, não só nos seus produtos, não só a forma como ele é feito, não só como a forma como ele é entregue. Tudo hoje tem uma velocidade maior. Existia uma coisa chamada carta, existia uma coisa chamada telefone. Então vamos voltar um pouco no tempo. Você terminava o seu serviço sexta-feira, o cliente só iria te ligar para demandar um serviço na segunda, depois das 8 horas, quando você chegasse lá. Hoje em dia, o fornecedor e o cliente, ele te liga a qualquer hora, qualquer momento. Exato. E isso criou um problema e uma coisa até muito complicada, que existe uma geração que não sabe esperar. Tempo. Não tem tempo para nada. Então, hoje, o nosso grande detalhe no tempo, o grande entrave é essa questão temporal. Então, o cliente ele muitas vezes não percebe que é um sábado, que é domingo, não percebe o horário, que é 20 horas da noite, que geralmente as pessoas dormem. Então, ele manda aquela mensagem. E quer a resposta. Alguns até pensam, não, estou lhe mandando agora para você me responder segunda-feira, tal. Mas não. No fundo, quem manda uma mensagem é aquele que é a resposta. Então, muitas vezes, o fornecedor é que tem que ter, a empresa é que tem que ter esse tato em dizer, olha, estou recebendo aqui sua ligação, mas por alguns motivos, só poderemos te dar uma resposta segunda-feira, 8 horas. Porque senão as coisas não fluem adequadamente. Ficam rodando de forma intempestiva. Então, a tendência de algo intempestivo é não sair bem feito.
Isso. Então aí a gente tem que fazer também esse freio. É um freio de arrumação, porque nem tudo pode ser na velocidade que se quer. Porque ainda, por exemplo, existem processos, até o processo de transmissão elétrica, o processo de uma vacina, nós aprendemos na pandemia que o processo de maturação de uma vacina não é rápido. Muitas pessoas deixaram de tomar vacina porque achou que essa vacina foi feita muito rápido. Então não parece uma coisa antagônica? Sim. Contraditória? As pessoas querem velocidade. Aí quando a vacina foi feita rápido, eu não vou tomar. Muito rápido, eu não confio, porque foi feito muito rápido. Então aquele mesmo que gosta de velocidade em tudo, então isso mostra que existe limites para a velocidade. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos atentos. Olha a mente tem que estar aberta para tudo. O que é para ser feito rápido? Tudo está na mente, ó. Tudo está na mente. O que é para ser feito rápido e o que é para ser feito mais demorado. É claro que uma vacina feita em tempo recorde, talvez não se cumpriu o prazo, principalmente o prazo de quê? De testes. Então, com o passar do tempo, vai uma evolução na vacina? Vai, claro, porque exigiu tempo. Então, nós podemos perceber que a natureza, ela é sábia até na questão do tempo. As estações do ano, elas nos levam a mostrar que existe tempo para se fazer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para plantar, tempo para colher. A pessoa não pode mudar esse ciclo. Você pode até antecipar, você pode reduzir, mas as plantas, elas precisam de noite e de dia, senão elas não produzem as enzimas, não produzem os frutos necessários. Então, tempo é um fator primordial em todo o contexto, que o empreendedor sempre tem que estar pensando. Eu costumo dizer que o empreendedor, a pessoa que tem uma empresa, ela, diferentemente do profissional que está, digamos assim, prestando um serviço, como concursado, algo assim, ele não para, ele não tem um minuto de tranquilidade. A cabeça dele está eternamente pensando. Porque se ele viaja e vê algo naquela área dele, ele já não consegue, estou viajando e não vou ver, não vou conseguir captar, não. A pessoa está sempre pensando. A mente tem que estar sempre modificando. Então imagine que alguém tem um produto, o produto está muito bem aceito no mercado local, ele está tendo um lucro bom, e ele viaja e vai para um país onde aquele produto dele já está na nova versão. Isso. Já foi modificado. Ele vai dizer, não vou mexer não, estou bem. Então, se ele não começar a pensar em trazer aquela novidade, em se antecipar ao mercado, em criar supostamente, positivamente, alguém vai fazer e vai trazer. Então, o empreendedor ele pode viajar a passeio e se desligar da sua vida? Não pode. negativo. Então, o empreendedor, eu digo que o empreendedor, ele até sonha, Ele ele dorme pensando nos seus produtos. Muitas vezes, nessa viagem, oxigenou a mente, relaxou, E ele resolve um problema que estava lá pendente da sua empresa, ou ele vê uma coisa interessante, já aplica e dali ele vai. Pegando esse gancho da mudança e do sempre estar atento, eu assisti a reportagem de um jogador, Rogério Ceni. Sim. Goleiro, né? Sim. Agora ele já é técnico Isso, do mas São Paulo, né? Segure aí, gente, esse Rogério Ceni, porque agora eu vou aproveitar a dica da energia para fazer nosso merchan do nosso parceirão da JMC Projetos. Gemima, se você quiser um laudo de SPDA, que são para-raios, se você quiser a manutenção de uma subestação, manutenção de grupos gerador, quando se faz o show, aqueles equipamentos grandes que ficam atrás e que geram a energia para o show. Esses quadrados assim, Isso. né? Laudos elétricos em geral. JMC Projetos. Aqui em Salvador, fica localizado no Centro Empresarial, em Iguatemi. E o telefone para contato é o 7199 69 21 1020. Vou repetir aqui, gente.
Olha, o contato do telefone é o 71996921020, aqui em Salvador. Mas não é só em Salvador, não. Nós também temos uma equipe, a JMC Projetos, tem uma equipe em Feira de Santana, no ponto central, ali na esquina da Juraci Magalhães e a Getúlio Vargas. O contato de Feira de Santana é o 759944194. Calma, gente. Vou dizer de novo. 7599441 9944-1030. 9944-1030. É o 9944-1030. É o de Feira de Santana. Deixa eu ver se eu entendi bem. Essa questão do raio é para condomínios, não é isso? O laudo SPDA. Isso. É isso? Entendi. Então, laudos SPDA, laudos elétricos em geral. É a nossa parceira. É a nossa parceira JMC Projetos. Legal. Em Salvador e em Feira de Santana também. Legal, entendi. Vamos voltar lá. Isso. No exemplo que eu estava falando sobre a questão da mudança de mentalidade, né? Hoje o nosso assunto é a mudança do mindset, a mudança de mentalidade. E eu estava assistindo a reportagem e li um pouco também sobre o Rogério Ceni, que ele atualmente já está aposentado como goleiro, ele está sendo técnico, se eu não me engano, de São Paulo, não é isso? Mas ele, na carreira, como goleiro, o que é que aconteceu? Ele queria ser um bom goleiro. E aí fazia aqueles treinos habituais e tal, lá na concentração, não sei o quê. Mas ele percebeu o seguinte, bem, para eu conseguir, olha o que ele pensou, olha a mentalidade. Isso eu assisti, né, é uma entrevista que ele deu. Ele pensou o seguinte, para eu defender melhor, eu tenho que saber mais ou menos o jeito do corpo, o golpe de vista, que é aquela pessoa que vai cobrar a falta, né? No caso, a bola parada, né? Falta, pênalti, essas coisas. Então, ele tentou entender como que o corpo daquele jogador que ia chutar a bola ia se comportar para ele tentar adivinhar, não ficar naquele negócio de adivinhar o canto, né? Adivinhar o canto, se jogar e perder o pênalti. Com isso, o que ele fez? Ele começou a treinar como cobrar essas faltas. Ele mesmo foi treinar, cobrar as faltas com o objetivo de ser o melhor goleiro. Mas o que foi que aconteceu com tudo isso? Acho que vocês sabem. Talvez vocês saibam, mas se não sabe, eu vou dizer também. Ele se tornou uma pessoa que cobra faltas muito bem. E eu pesquisei quantos gols ele fez de bola parada, né? Cobrança de falta. Entre 59 e 61 gols durante a carreira dele. Isso tem uma controvérsia aí nessa quantidade, mas vamos pensar só nos 59 gols. Isso já concedeu ao Rogério Ceni o segundo lugar no ranking do século de quem marcou maior quantidade de gols cobrados de falta. Então, assim, o que aconteceu com ele? O que fez dele? Será que foi um excelente goleiro? Foi um bom goleiro, mas ele foi um excelente cobrador de falta. Por quê? Ele mudou a maneira dele de pensar. Para ele atingir um objetivo, ele foi treinar e ver como é que se cobrava a falta e terminou se transformando num cobrador de falta. Eu me lembro até de ver jogos realmente dele, da seleção, da equipe, né, do time que ele jogava, onde tinha que cobrar uma falta, ele saía lá do gol e vinha cá cobrar no campo o adversário. Então, esse exemplo que eu achei interessante, porque a mudança de mentalidade, ele mudou a mentalidade, é claro, partiu para ação. Mudou a mentalidade, foi para a ação e obteve sucesso. Então, nós empreendedores precisamos de quê? A mente, né? Mudar, reformar a nossa mentalidade, partirmos para a ação. Nos capacitarmos, estudarmos, trocarmos ideias, conversarmos com outros. Sempre, né? Capacitação é um diferencial. Viajar também para conhecer outros de forma presencial, de forma online, interagir das formas possíveis, tomar ação, porque o objetivo ele também vai ter uma mudança. Como falamos inicialmente, as pequenas mudanças trazem grandes resultados. E onde é necessário mudanças maiores, vamos em busca da mudança maior, que pode ser de graus 180, 360 ou pequenos. 1 grau, 2 graus, e terá uma grande diferença. Você veja o avião, né? O avião, se muda 1 grau, o destino Totalmente diferente. totalmente diferente. Você sai aqui de Salvador, vai para São Paulo.
1 grau, você pode, no avião, se parar lá no Japão, em outro lugar. Então, a mudança não é tão grande assim. Exatamente. Eu que sou engenheiro, e sempre que a gente tem uma ilustração na vida, a gente tem que trazer para a nossa área, é o que a gente trabalha, né? Então, se numa construção, vamos trabalhar uma casa simples. Se uma construção, uma casa, ela não for feita no prumo certo, existe uma coisa chamada prumo certo, você não consegue chegar no telhado e fechar a casa. Então, se tiver qualquer um desvio de 1 grau que seja na base, lá em cima você não vai conseguir fechar. Então, da mesma forma, vamos agora ao inverso. 1 grau de mudança em um empreendimento, uma ação de mudança, ela pode ter um resultado muito grande. Para isso, o que é preciso? É o que nós estamos conversando hoje. A mudança da mentalidade. Como fazer essa mudança? E a mudança, ela tem que ser algo natural. Isso. Ele tem que ser algo natural, tem que ser algo que você faça de forma tão automática que você nem perceba que está fazendo. Porque a velocidade com que se processam hoje as mudanças dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, é muito rápida. Então, nós temos que estar o tempo todo atento a fazer as correções de rumo, ajustar, ou se a coisa está indo também muito certa, ver os próximos passos. Porque o processo evolutivo, ele vem de uma inquietude interna, não é? Então, a própria natureza humana, ela se processa através de uma inquietude. Isso. Não ficar parado. Isso. E é ao não ficar parado que se evolui. Se nós estivéssemos satisfeitos com o trem a carvão, não se teria a locomotiva elétrica. A locomotiva elétrica levava a pessoa a determinado ponto, mas não era suficiente. Quem queria ir para qualquer lugar, ou tinha ir de cavalo, ou de carro. Então, o carro, ele não levava, mas é mais lento, tem alguns problemas. Se evoluiu para o avião. Então, você vê que a inquietude é que faz com que e agora já se processe. Contigo, que eu disse a você dessa semana, já existe hoje o que a gente via na televisão de filmes de futurista, ficção, já tem uma roupa, diz que a roupa é igual, do peso de um terno. Vestir, eu vi essa semana essa semana que já existe uma moto voadora. Existe uma moto voadora. Então, aquele filme de Volta pro Futuro. Isso, o futuro já está batendo na nossa porta, né? O carro elétrico vendido no Japão, diz que foi mais vendido no Japão, é um carro pequenininho assim, totalmente elétrico, já é normal. Então a gente vê que essa inquietude, essa evolução é constante. É claro que algumas tecnologias, elas chegam para ficar, sim. Outras demoram um pouco para ficar. Elas às vezes dependem de até algum avanço em outra área para poder aglomerar. Então, às vezes, você já tem a tecnologia. Por exemplo, já se pensava muito tempo atrás nos carros autônomos, mas não existia uma forma de comunicação rápida, eficaz para controlar. Hoje já existe. Hoje já existe a tecnologia dos computadores, da telecomunicações, como você falou, do 5G. Então, já está viável. Então, muitas vezes a tecnologia, algumas ideias, isso é verdade, algumas ideias, elas ficam esperando ter a tecnologia para aquilo. Exatamente. Então, alguém pensa em algo, beleza. Só que não existe tecnologia ainda. Isso, porque a inovação, isso também aprendi essa semana, a inovação é uma coisa, a tecnologia é outra. Exatamente. A tecnologia só vai fazer o quê? Aquela inovação que a pessoa já pensou, o insight já veio, como conseguir colocar aquilo em prática. A tecnologia dá esse suporte, dá o como, né? Como você vai fazer aquilo. Então, se nós analisarmos a história, ela é cheia desses exemplos. Existia um escritor que ele, 100 anos antes do Homem à Lua, ele escreveu um livro, Júlio Verne. Ele escreveu Viagem à Lua. Então, ele antecipou um desejo humano de ir à Lua. É claro que quando ele escreveu esse livro, as pessoas viram, não, isso é uma maluquice. Ele é louco, isso é um sonho, isso não vai acontecer.
Se Júlio Verne tivesse vivido até o ano de 1969, não é isso? Ele veria o homem. Ele veria que aquele sonho dele se tornou uma realidade. Então, hoje, se a pessoa tem uma ideia, tem uma inovação hoje, talvez ele não veja aquilo acontecer, porque não existe a tecnologia. Necessária, isso. Mas pessoas de mente aberta, pessoas que estão com a mente preparada, elas vão aos poucos, galgando as tecnologias, elas vão acontecendo, não naturalmente, mas com muita pesquisa, muito trabalho, muitos testes, até chegar lá. Então, esse exemplo do Júlio Verne da viagem à Lua é típico de algo que era impossível, a palavra é essa. Impossível naquela realidade. Naquele momento era impossível. É. Era um livro de ficção científica. Isso mostra que em menos de 100 anos Isso. aquilo aconteceu. Exatamente. Então aquilo deixou de ser impossível para ser real. Real. É. Exatamente. Então já estamos aí, né, com o hotel, a perspectiva do hotel que vai ficar em torno do planeta Terra. Já estamos aí com essa ideia com data de realização. Então vamos ver se o homem vai conseguir e da maneira exponencial que está sendo, né? Então. E qual geração em qual verá, geração né? vai conseguir daí ter esse suporte tecnológico de conseguir manter de a vida, sustentar a vida por esse tempo na Terra. Mas aí as ideias, as inovações, a mudança de mentalidade, né? Do que seria impossível e que não está sendo. Então, essa palestra hoje, esse podcast nosso hoje, falamos do porquê, falamos do benefício, falamos do como, né? O como podemos estar mudando de mentalidade. Essa questão de mudança, né, de mentalidade, ela está no nosso dia a dia, mas ela é bem necessária justamente para o empreendedor, né? Sempre puxando nesse aspecto. Como nós já falamos, o Hakuna Matata, falamos exemplos, né, reais, exemplos daqui do nosso país e até exemplos pessoais. Eu posso citar o meu exemplo, que é assim, procurando imóvel. Na minha busca por imóvel, eu tinha uma ideia. Eu gosto do imóvel novo, eu gosto de comprar na planta. Eu acho aquilo interessante de ver, né, o demonstrativo, você vê ali na planta, e depois você vê a construção, você vai acompanhando e tal, eu acho bem interessante. Mas eu estava pensando no imóvel de determinadas proporções e tal, vários quartos, isso, aquilo. O que acontece? No momento, não foi factível. Foi impossível para mim adquirir imóvel na planta daquela maneira. O que aconteceu? A frustração. Fiquei frustrado. Dias frustrada e tal, com a mão na cabeça, disse que absurdo, eu não consegui. Porém, eu percebi o seguinte, só existe esse tipo de imóvel? Só existe com tantos quartos? Só existe daquela forma? Não, eu tive que mudar a minha maneira de pensar. Eu queria me satisfazer, queria comprar na planta, em tais condições, mais perto da praia. Porém, eu mudei. Quando eu mudei minha maneira de pensar, minha maneira de ver a situação, em aproximadamente 2 meses eu consegui o que eu queria. Foi muito rápido? Razoável. Em 2 meses eu consegui o quê? Um imóvel nas condições que eu posso arcar, no local onde eu quero, mas eu mudei minha maneira de pensar e com isso alcancei meu objetivo e a satisfação. Então, a mudança da maneira de pensar nos dá também isso. A forma, a condição de alcançar o nosso objetivo. Então, nós estamos verificando que o empreendedorismo ele tem várias facetas. Exato. Que os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, que já deu o likezinho, que já está inscrito no nosso canal, continue pensando o seguinte, é possível empreender? É preciso fazer o quê? Nos acompanhar, em primeiro lugar. Nos acompanhe. Porque nós somos empreendedores, nós temos histórico de empresa, que iniciamos, fechamos, então nós temos todo o know-how do empreendedorismo. E a nossa ideia é essa, é sair do zero ao topo. Eu diria mais, a nossa ideia desse podcast é para ajudar você, inscrito no nosso canal, nosso ouvinte, a ter ideia. A ter ideia, porque hoje o que às vezes falta em algumas pessoas é o que fazer.
já que praticamente é uma necessidade empreender, seja ela qual for, o que fazer? Empreender como? Empreender como? Porque você ter um empreendimento e tocar é uma coisa. É. Mas nós estamos trabalhando aqui num ponto anterior, a mente. A mente. O que fazer? Então, nosso tema de hoje é a mente. Tu tá na mente. Né? Essa expressão bastante comum hoje, mindset, mas vamos simplificar. A nossa ideia aqui é simplificar. Isso. Tudo está na mente. É lá que surgem as ideias. Isso. Foi lá que surgiu a ideia de Júlio Verne de ir A à Lua. Foi lá que surgiu a ideia de fazer o foguete. Foi lá que surgiu as ideias da internet. das tecnologias para o homem ir à Lua e voltar. Porque o grande detalhe não era ir à Lua. É o ângulo de entrada. É voltar. Voltar. Então, aonde surgiu tudo isso? O primeiro local foi a mente. Foi na mente. Alguém não saiu construindo um foguete. Do nada. Júlio Verne não saiu escrevendo antes de o quê? Pensar. Ou sonhar, que é uma forma de pensar também. A nossa mente trabalha enquanto estamos dormindo. Você veja que é algo interessante. Olha, a mente trabalha, a gente dorme. O músculo dorme, descansa para se reproduzir, mas a mente não. A nossa mente ela está ativa do momento que nós nascemos até morrermos. Então, o que a gente precisa é pegar a ideia da mente e transformar em ação. Bom, eu sou engenheiro e, claro que todo engenheiro é normal. Né? A primeira característica de um engenheiro é normal. Essa é normal. Normalidade. Já aconteceu comigo de eu ter um problema para resolver E dormir. e dormir, dizer não, vou dormir. Eu sonhar com a solução, acordar, escrever aquilo, para não esquecer, é claro, e no outro dia aí resolver. Ou seja, já aconteceu comigo eu resolver problemas sonhando. Você no sonho consegue imaginar a solução. Algo que você, em estado Em consciência, ativo, né, não consegue perceber, mas que no sono, no repouso, você consegue. Então, muitos romances, muitos filmes que nós vemos aí surgiram de um pensamento, de uma ideia, de um sonho. Não é? Então, você quer empreender? Sonhe. Sonhe. Faça um convite a você inscrito no canal. Sonhe e depois venha conversar conosco, que a gente vai transformar o seu sonho em realidade. Não é isso? Exatamente. E vocês já sabem que precisando de energia, precisando de manutenção, precisando de laudo elétrico, o nosso patrocinador está aqui às ordens. Mas me disseram também que quem quiser pode patrocinar também. Não fique de fora de poder patrocinar a JMC. Porque a procura está grande. Se você não começar a se inscrever, você pode ficar de fora. Da JMove. Exatamente. Exatamente. Nosso podcast. Venha patrocinar a JMove, o nosso podcast. Tente vir, porque a coisa está ganhando uma proporção muito grande. Muito grande. E surgiu aonde essa ideia nossa? Na mente, gente. Na Tudo mente. tá na mente. Olha isso, meu pai falava. Meu pai foi um grande filósofo, empreendedor. Do dia a dia. Empreendedor. E botar coisa na mente. Agora, o grande detalhe que vocês vão obter conosco é exatamente esse. Não só ter a ideia, mas como transformar uma ideia em realidade. O que fazer com aquela ideia? Isso. Não é? Então, esse é o primordial. Está lá na base, na fundamentação do empreendedorismo. E o empreendedorismo, ele não pode ser visto como uma doutrina, como uma regra, como algo que você faça por imposição. Então, nós temos que fazer uma retrospectiva e analisar que a nossa vida é um empreendimento. Sim. Não é? Sim. A nossa vida, o que nós queremos, tudo isso é um empreendimento. De uma certa forma, a gente trabalha com a nossa vida, nós temos planejamento estratégico, mesmo que não coloquemos no papel, que não escrevamos o que vamos fazer, mas a gente planeja. Então, é muito parecido com as demandas de uma empresa. Nós temos clientes, que às vezes são os filhos, nós temos fornecedores,
que as pessoas que nós dependemos. Exatamente. Nós produzimos toda aquela melhoria, aquela situação. Então, o empreendedorismo é algo que, querendo ou não, nós já fazemos de forma empírica sem perceber. É claro que algumas pessoas, além de fazer o empreendimento da sua vida, também fazem outros empreendimentos. E é sobre esses outros empreendimentos que nós estamos aqui, podemos contribuir com a sua solução. Pegando o gancho. Mais uma vez eu quero deixar aqui, que a gente ainda não falou hoje, sobre as nossas redes sociais da JMove Podcast. Então nós estamos no Instagram, como JMove Podcast, nós estamos no YouTube, estamos também no Twitter. O nosso e-mail de contato é contato@jmove.com.br. Vocês podem entrar em contato conosco para deixar suas ideias, enfim, o que vocês quiserem. Inclusive, até participar conosco aqui. Vocês entrem em contato também. Aí depois você reforça. Certo. Mas nós estamos com toda essa linha de rede, de plataforma, que vocês podem estar entrando em contato conosco e ouvindo também o nosso podcast. Nosso podcast está no Deezer, Certo. está no Spotify e no Google Podcast. Vocês podem também estar ouvindo todo o nosso podcast por essas redes. Exatamente. E eu queria convidar você que está aí, você empreendedor, você também que já é um empreendedor, que queira participar conosco do podcast, não é isso, Núzia? Isso. Participar conosco, contar a sua experiência, compartilhar conosco, compartilhar com os ouvintes, porque quando nós conversamos, as ideias também surgem, nós trocamos, nós aprendemos. Então, entre em contato com a gente nos canais, como a Núzia colocou, principalmente por e-mail, né? @contatos, jmove.com.br, vou repetir, contatos, jmove.com.br, através desse nosso e-mail. Você pode entrar em contato com a gente para participar conosco desse podcast. Esses podcasts são muito legais, eu gosto muito. Eu sempre saio com a sensação de que assim, a semana ela é mais produtiva, ela é melhor, a mente dá aquela oxigenada quando nós conversamos, né? A minha sensação é essa. Então você que é um empreendedor, você que quer empreender, entre em contato com a gente, porque o mundo do empreendedor está aí e nós fazemos parte dele. Nós estamos no mundo do empreendedor, estamos aqui para te levar do 0 a 100, do zero ao topo, no seu empreendimento, naquela ideia que está na sua mente, naquele seu sonho, aquela sua ideia. Não pense que aquela sua ideia é boba, é sem importância, não. Nós estamos aqui para isso. E por que nos acompanhar? Por que estar vendo as nossas postagens, nossos podcasts? Em breve nós teremos novidades. Em breve teremos lançamentos, teremos livros e teremos cursos presenciais. Teremos eventos presenciais. Nós queremos conhecer pessoalmente você que está aí do outro lado. Nós não estamos ainda totalmente no metaverso. Então, ainda vamos nos encontrar, nos ver, nos abraçar, tomar um café, trocar ideias. Porque o principal é trocar ideias. Os empreendimentos, eu vou citar algo aqui muito interessante para vocês. As empresas, os grandes fundos, eles quando vão investir nas startups, deve ter muitos jovens nos ouvindo aí, ou pessoas experientes com mentalidade de jovem, que essas são as principais. São as principais. Então, o jovem ele pode ser dois jovens, jovem na idade e jovem que tem mentalidade de jovem. Esse vai morrer jovem, no tempo de correr. Exatamente. Vai morrer empreendedor. Isso. Então, o jovem que está aí pensando, quero montar uma startup. As empresas anjos, quando ela vai fazer a seleção, vocês não imaginam qual é o fator decisivo para saber. Não é uma boa ideia, não é ter algo inovador, não é aquilo ser algo tchan. O fator primordial é se a equipe, os sócios estão alinhados. Se eles pensam da mesma forma. Porque todos sabem que o empreendimento não é de uma pessoa só. Não é de uma pessoa só. O empreendimento de sucesso não é de uma pessoa só. Exatamente. Mas o mais importante é quando
as empresas investidoras, as empresas anjos, percebem que aquela equipe está alinhada. Porque imagine uma startup onde tem um que só quer ganhar um dinheiro e curtir, e sair. Não, eu quero ganhar dinheiro e sair. Então ele não está inteiramente engajado. Não tá engajado. Então a empresa não vai investir um dinheiro por algo que sabe que um dos elementos, talvez um que tenha a ideia, já pensando em sair. Mas se todos estiverem, como aquela frase que eu gosto de repetir, antigamente se falava, eu estou com a faca na boca, mas não basta mais. A faca já encostou na boca, já cortou a sua boca tem que estar com gosto de sangue. Quem está com a boca com gosto de sangue, olha que todo mundo sabe o que é isso. De vez em quando você come uma coisa gostosa e morde a boca. Aí a boca fica com gosto de sangue. Dói, mas é isso. Então, quando a equipe, aquele conjunto de pessoas estão com a boca com gosto de sangue, aí a empresa investe. Porque ali vai sair algum produto. Entendeu? Então é muito importante. E é sobre esses casos, esses cases de sucesso, essa forma de empreender, que vocês precisam ficar atentos, precisam nos acompanhar, porque nós sabemos que quando esse empreendimento, esse treinamento for lançado, não vai dar para quem quer. Para quem quer. Porque não é um treinamento onde nós visamos ter muita gente. Exato. A nosso objetivo é ter resultado. Então as vagas vão ser limitadas, vai ser um público selecionado, nós vamos selecionar quem vai participar. Por quê? Todos terão que estar com a boca com gosto de sangue. Porque senão o empreendimento não vai acontecer. Então é isso que nós queremos deixar vocês atentos. Compartilhe o nosso link, compartilhe com seus familiares, compartilhe com sua lista, porque com certeza alguma pessoa que nos ouvir conversando vai se identificar, vai estar em algum ponto do que nós já estivemos e vai querer dar um passo adiante. Então, para isso... E a gente está aqui para isso, para ajudar. Para ajudar vocês aí. Então, acompanhe aí, ó, J-Moving, acompanhe nossos podcasts, que vai ser muito legal. Ok, pessoal? Nos veremos em breve. Foi um prazer estar aqui essa tarde. Mima Coelho, Nusa Leite, foi um prazer estarmos aqui. Vamos estar sempre aqui, trazendo novidades, trazendo inovações, sempre com um tema diferente. Hoje nós trouxemos à tona a importância da mente estar preparada para empreender. Isso. Semana passada nós falamos sobre a cliente, vocês viram nossas postagens sobre clientes. Essa semana então motivação. Então nós sempre estaremos trazendo uma novidade, um assunto atual para conversarmos. Isso. Trazermos cursos novos, treinamentos novos, tudo que está acontecendo nesse meio aí. Então, esse é o nosso foco, trazer você do zero ao topo no empreendedorismo. Show, pessoal! Vamos junto, empreendedores. Tamo junto, ó. Tamo junto. Show! Até a próxima. Até a próxima. E aí, Milão?